Conta-se a história que viviam numa cidade dois amigos que gostavam sempre de tomar um barco, atravessar o rio e ir tomar uma bebida num bar do outro lado. Mas num certo dia, eles se embriagaram tanto que já estava altas horas da noite e eles então estavam no barco novamente procurando voltar para suas casas. Só que estavam fazendo um esforço descomunal para atingir a outra margem do rio e não conseguiam. E continuaram ali a se esforçar, até que um deles perguntou: "Você desamarrou o barco?" E o primeiro disse: "Não, eu não desamarrei." Eles não entendiam. Estavam ali ainda no mesmo ponto de partida. E daquela maneira jamais chegariam ao seu destino final. E sabe que também é assim na nossa vida? Muitas vezes estamos amarrados por questões e visões erradas na nossa vida e a nossa caminhada parece não fluir. Parece que não saímos do lugar. Parece que estamos nos esforçando demais e não estamos chegando e nem tendo o entendimento do nosso propósito. Mas só quando verdadeiramente Deus derrama o conhecimento de que nós precisamos, aí a caminhada passa a fazer sentido. Aí a gente passa a atuar diante do descanso. A gente passa a entender que nada foge do controle de Deus. Pense nisso. No ar, o seu 99 Show. Salve, salve, turma boa! Tá no ar mais um 99 Show Podcast. Muito prazer, eu me chamo Wellington Alencar, para você que não me conhece. Essa é uma proposta que nós começamos há pouco tempo, mas já é um prazer ter você aqui com a gente. E aproveita, começa aí a seguir o sininho, tá? Manda para outras pessoas, para os amigos, para os familiares, porque o nosso propósito é surpreender você aqui toda semana com um novo entrevistado, com uma conversa descontraída, informativa. Afinal de contas, essa é a nossa missão com o 99 Show Podcast, tá bom? Então aproveita e vem com a gente também nessa super ideia. Eu estou recebendo aqui ele que é um grande amigo, ele que é um professor, um construtor de ideias, um grande pensador, e que nos deu a honra hoje de fazer essa visita aqui e de contar um pouco do que ele pensa, das suas dúvidas, das suas inquietações de vida. Vamos aplaudir aqui então o professor Elielson Santana. Aê! Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, de coração, Edson. Professor, muito feliz. Eu fico feliz de ter você aqui, porque o professor Elielson mora nas minhas melhores lembranças. Nós somos amigos de infância e desde sempre a gente tinha inquietações na vida, ali na adolescência, né? Que ajudaram a construir as pessoas que nós somos hoje, né? Eu como jornalista, como uma pessoa ligada à atuação cênica, e você como educador, como professor, como pensador. E eu fico muito feliz em ver que hoje você é um símbolo para tantos outros alunos, para pessoas que você procura inspirar. Conta um pouco de quem é o Elielson Santana, para quem ainda não te conhece. Bom, prazer enorme estar aqui no 99 Show. Sim. Já vim acompanhando todo o processo do programa com os personagens do Ike Vida. Sim. Acho que foi muito bacana, acompanhei praticamente todos, até porque você vai conhecendo os bastidores do filme, que é um espetáculo. Sim. Acho que uma das maiores obras-primas que o Piauí produziu. E ao mesmo tempo você vai conhecendo também a simplicidade do ator, de quem participou, de quem entregou ali no Ike Vida tudo que tinha como Sim. ser humano, como ator. Então ali o trabalho que vocês fizeram de resgate com o Ike Vida é um trabalho não só de resgate do filme. Sim. Eu quero parabenizar vocês, mas um trabalho de mostrar para quem faz artes cênicas, para quem faz cultura, para quem faz arte no Piauí, o quanto que é difícil, mas o quanto que pode dar certo. Verdade. Felizmente, algumas vaidades e às vezes alguns empecilhos burocráticos ainda impedem que nós mesmos, piauienses, possamos produzir as coisas. Mas Verdade. Parabéns para você, Wellington, Obrigado. por ter feito parte do filme e
por ter feito podcast renovando toda a memória afetiva que o Ike Vida tem em Teresina. E quem é que não conhece o Gerald em Teresina? Eu tenho o maior orgulho de dizer na sala de aula, pô, o Gerald é só o Wellington Alencar. Mas só conhece mesmo, professor Elielson? O Wellington nós crescemos juntos, cara. Verdade. É meu amigo, e os alunos ficavam assim, pô, mas é o Gerald. Eu disse, cara. Eu tinha dificuldade de provar que eu era teu amigo. Oh, meu Deus. Então como é que eu vou falar de mim primeiro se eu tenho que primeiro provar que eu sou amigo do Gerald? Verdade, vivemos momentos maravilhosos na Escola Cidadão Cidadã, né? E é interessante, Elielson, ainda hoje eu fico imaginando, porque eu lembro das gincanas que a gente tinha na Escola Cidadão Cidadã, e você era o maior esportista que eu via naquele tempo. Esse homem era um guerreiro, ele nadava, ele jogava vôlei, ele jogava futebol, ele jogava ping-pong, que eu nunca vi ninguém ganhar do ping-pong dele. Ele corria. Saltava. Ele era uma equipe todinha, ele era... Tem países que não conseguiu... A delegação olímpica todinha. Tem delegação de países que vão para as Olimpíadas e não ganham a medalha que tu ganhava sozinho. E aí depois ele virou um grande pensador. Ele parecia ali num determinado momento, as pessoas dizem, não, o Elielson é o cara do esporte. Elielson é... Aí o que é que imaginam muitas vezes, o rótulo que colocam, que a pessoa que é muito esportista não é muito ligada à cultura. E aí um dia ele decidiu, ele disse, meu amigo, acabou, agora eu vou me dedicar aos livros. E aí você virou um grande pensador. Como é que foi essa virada de chave? É engraçado, né? Essa pergunta que eu me lembro que... Talvez você não lembre, Wellington, mas você e o nosso amigo Edgar Neto, uma vez, a gente conversando nós três, e você falando justamente disso, nós três, falando na época do Grêmio Estudantil, a gente fazia o jornal, e vocês disseram assim pra mim, pô, Elielson, aproveita tudo que tu tem aí de força física, porque tu não é muito bom nos livros. Sim. Mas vocês não estavam me criticando, vocês estavam dizendo assim, tipo, cara, tu tem um potencial, então vai atrás. Sim. Porque o livro não é muito a tua área, não é por aqui. Eu jurava que você ia ser jogador profissional. Você tinha um chute igual aquele Ademar do São Caetano. De qualquer lugar do campo, o Elielson fazia gol. E chegou ali a beiradinha de ser profissional. Mas eu tive um problema com 19 anos, que eu levei um chute na panturrilha esquerda. Sim. Que quebrou várias veias e demorou a diagnosticar corretamente. E criou, até hoje eu tenho um problema de circulação de sangue da perna esquerda por conta disso. E aí dali pra frente teve uma decadência física. Porque você era um fenômeno físico. Exatamente. Para todos nós que éramos ali, você tinha a nossa mesma idade, ali um pouquinho mais velho, talvez, mas você botava um menino daquele ali para pular, ninguém pulava como você pulava, ninguém nadava como você nadava, ninguém chutava como você chutava. A gente precisa se destacar em alguma coisa, né? A gente precisa sobreviver. E ali era a maneira de eu sobreviver. Porque assim, nós estamos falando da Escola Cidadão Cidadã, que surge no dia 15 de março de 1993. Sim. Eu tinha ali basicamente de 13 para 14 anos. Então eu estava 4 anos sem ser matriculado em colégio nenhum. Eu não tinha estudado nem escola pública, nem escola privada. Eu tinha passado 4 anos debaixo da saia da mãe, me protegendo do mundo. Ela não tinha como pagar colégio particular e aí eu fiquei sem estudar. Então quando surge o Cidadão Cidadã, eu praticamente sou o primeiro aluno matriculado, primeiro que volta como professor. Até que no começo eu tentei ali acompanhar os estudos, mas eu não tinha livro, eu só tinha caderno. Eu vou ter livro 5 anos depois, quando eu faço o primeiro ano, ou seja, 6º, 7º, 8º, 9º, que era 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, eu não tive livro nenhum. Meu Deus. Estudei só com caderno. E com as aulas que o professor dava. Só no primeiro ano que eu vou ter livro ali, e é o livro, porque eu não sei se tu lembra, eu virei professor de educação física da escola ao lado do Kleber. Sim, virou. Ou seja, a escola me colocou como professor de educação física no primeiro ano do ensino médio. Eu já organizava tudo. A gente fazia os times para jogar fora, o time das meninas, de todas as categorias. E aí eu comprava os livros que eu queria, de história, de literatura, de português, de matemática eu não comprava, porque aí já estava mais difícil eu aprender mesmo. Eu disse, aqui na recuperação que eu dou um jeito. Sim. Né? Hoje eu me arrependo, estou fazendo o Enem, mas eu me arrependo. Mas enfim, porque ficava sempre de recuperação. Porque tinha que sobrar um dinheirinho também, né? Porque se o cara comprava só o livro, eu não tinha cabeça, tipo assim, pô, eu tenho que fazer um esforço. Sim. Então, mexia sempre com futebol, trabalhava na escola, não dava para passar direto, não dava para focar só no estudo. Então, e gostava muito da escola, por isso que eu ficava de recuperação, para ir até o último dia e participar das festas dos professores também. Sim. Então, assim, a recuperação só era uma tática mesmo pra gente ficar ali dentro da escola mesmo há muito tempo. Mas
Aí como é que vai essa virada pros livros? Bom, primeiro que, convenhamos, eu acho que o ditado popular antigo ainda vale muito. Me diz com quem andas que eu te direi quem é. Isso pode ser preconceituoso, do senso comum, mas, cara, eu tive ali amigos que eram maravilhosos, poxa. Vocês, cada um tinha essa qualidade como um bom ser humano, cada um tinha essa qualidade como um bom estudante, e não tinha ninguém ruim, cara. Então, assim, todo mundo era bom e se destacava em alguma coisa. Então, quando eu vi cada um lutando para passar em alguma coisa, eu digo, não, eu quero ser alguma coisa. Eu quero passar em alguma coisa. O esporte entrou por conta dessa contusão muito séria, num período de decadência, e eu fiquei triste. Eu tive ali uma espécie de tristeza depressiva que não foi muito diagnosticada. Eu consegui esconder muito bem isso aí dentro de casa, porque dentro de casa a gente já sofria muito, então minha mãe sempre me ensinou assim, dentro de casa a gente sofre. Mas as suas expectativas de vida profissional também eram ligadas a isso, ao esporte? Até ali? Também, porque eu sempre quis fazer muita coisa. E até hoje eu faço muita coisa. Sim. Eu sempre quis abraçar o mundo com as mãos, o pessoal diz isso pra mim. E vão morrer dizendo, porque eu vou continuar querendo abraçar o mundo com as mãos. Faz tudo. Porque assim, tem coisas que a gente... se tu vai procurar alguém pra fazer alguma coisa na vida, se tu procurar alguém que não faz nada, ele vai dizer que tem muita coisa pra fazer. É verdade. E se tu procurar o cara que ele faz muita coisa e ele te escutar e for um pedido sério, uma coisa que mereça, ele vai dizer assim, cara, vem, faz. Por exemplo, aqui eu te liguei aqui pouco tempo antes da gente estar gravando aqui. Sim. E eu tava indo pro Mucambinho aqui, nós estamos no Saci gravando, e tu disse assim, Elcio, vem logo. E eu disse, pô, vambora. Vou logo. Então assim, nem combinei em casa. Meio, né? Então assim, já cortei tudo que tinha pra fazer, já tô aqui... No 99 Show, o cara, no programa do Hélio, que eu tava com a vontade danada de vir aqui e não sabia nem como falar. Eu digo, Hélio, e aí, cara, quanto é que eu tenho que te pagar pra ir aí, porra? Pô, como é que eu faço? Então, assim, aí quando tu falou, vem, eu disse, poxa, cara, eu vou lá mesmo, ó. Então essa virada, ela acontece porque eu tenho bons amigos dentro da escola, eu tenho bons professores que me obrigavam a estudar, ou seja, que acreditavam em mim, que davam o livro, que cobrava. Bora, rapaz, tu vai ter que dar certo em alguma coisa. Pô, teve uma Silvana daquela, você tem um Marivaldo, você tem um Djalma, você tem um Edilberto, você teve um Expedito Miranda. Então, assim, são pessoas que ficam ali acreditando em você, tipo, vendo qualidades. Pô, esse cara sabe mobilizar as pessoas, esse cara sabe refletir sobre a vida, porque talvez ele sofreu na vida. O esporte me ensinou muita coisa que eu levo para a filosofia, para a sociologia, para a história, para reflexão de uma forma geral. Eu nunca desprezei o esporte da reflexão humana. Eu olho para um jogo de futebol, eu assisto ele filosoficamente. Sim, sim. Então, assim, hoje você não pode desconsiderar, eu costumo até dizer que o Brasil precisa deixar de ser o país do futebol e precisa ser um país olímpico. E a gente tem que amadurecer essa ideia. O futebol é maravilhoso, mas ele, como diz o Milton Neves, ele é a coisa menos importante, ele é a coisa mais importante e menos importante. É verdade. Ele é uma coisa lúdica, como diz o Felipe Luiz, jogador do Flamengo, ele é uma ilusão. Né? Então, assim, o próprio Ronaldinho Gaúcho, em entrevista, ele diz, olha, eu vou lá dentro e brinco, mas é para divertir os outros que estão lá fora. Então, mas aquilo é uma profissão para mim. Então, há por trás a vida. Você entrevistava aqui outras pessoas, você entrevista outras pessoas, que você entrevista e às vezes sorri muito, é muito engraçado, mas tem uma vida por trás. Então, assim, aí eu entro para a filosofia. Quando eu entro para a filosofia, na época a filosofia não era obrigada a ter na sala de aula, então todo mundo diz assim, tu não passou para nada. Sim. Eu me lembro que eu cheguei na festa da escola Cidadão da época, mandei pelar minha cabeça, minha mãe quase se esborrachou. E aí, quando eu cheguei no colégio, assim, é como se eu não tivesse passado pra nada. A festa estava tendo no colégio, assim, passou pra quê? Filosofia. E lá em casa, a mãe fez uma festa grande, porque eu passei, era o primeiro a passar na universidade dentro de casa. A festa comendo solto lá. Aí chega um cara lá, porque tava tendo festa pra medicina na outra rua, festa pra enfermagem, festa pra direito, festa pra engenharia. Mas a maior festa da rua era na minha casa. Que tinha passado pra filosofia. Aí o cara chegou e disse assim, o cara bebendo, comendo tudo lá em casa. Som, a mãe gostava muito disso.
O cara chega e pergunta assim, tu passou pra quê mesmo? Eu disse, pô, tu já tá curtindo a festa, tu vai me perguntar pra que eu passei? Curte a festa, cara. Que eu não queria falar porque Já tava com vergonha. naquele momento a pressão psicológica tava grande. Eu disse, meu amigo, eu passei, eu entrei na Universidade Federal do Piauí. Sim, sim. Me deixa de mão, deixa eu o meu curso me virar aqui depois. Vamos curtir o dia de hoje, deixa o Pinduca tocar aí e a mãe soltar o foguete dela, que ela tá feliz. Isso é o que importa. O que eu acho massa é que você sempre teve muitas barreiras na sua vida, mas elas não lhe paralisaram. Não. Você usou elas como um trampolim para ser mais forte. Até hoje é assim. Não mudou muito não, de lá pra cá, essas coisas tudo não. Conta um pouquinho da tua infância, para quem não conhece ainda. Cara, como eu te falei, a minha infância tem 4 anos sem estudar, então eu tenho uma sorte de, nesses 4 anos, passar muito tempo ali dentro do Serap, que era a Unix do João Vicente Claudino. Sim. E eu conheci o Mourão e o Picolino, que foram 2 goleiraços que teve aqui no futebol de salão, e os caras me deram muito apoio. Eu com 10 anos de idade, ele disse assim, aí eu não consegui entrar no time principal da Onix. Aí eles disseram assim, Léo, faz um time pra ti, vamos fazer um time alternativo. Aí eu disse, qual é o nome? Eu disse, bota o nome. Eu botei o nome do time, vamos preservar a natureza. Eu com 10, 11 anos, tu é louco, que nome é esse? Eu disse, vamos preservar a natureza precisa ser preservada. Eu não sei nem como é que eu tirava essas ideias naquele tempo, vamos preservar a natureza, mas... Pô, eu era da época da Eco 92, Eco 92, que tinha uma criancinha lá que foi lá, que ela tá até adulta agora. Se você pegar aí nos YouTube, você vai ver ela criança e vai ver ela adulta. Foi quando o Roberto Carlos lançou aquela música Amazônia, né? Amazônia. A Amazônia, insônia do mundo. Foi exatamente na Eco 92. E a menina vai lá com um grupo de criança que ela comprou as passagens e ela falou para não sei quantos líderes. Aí eu digo, pô, essa criança... Aí vamos preservar a natureza. Eu peguei o bonde da criança, porque você tem que pegar as boas ideias. Aí, claro, claro. Aí se isso é ocasional, não, isso é providencial, pô. Deus tem uma missão pra ti. Tu vai lá e de alguma forma ele vai te moldando ou ele vai te mostrando algumas coisas. Me dediquei muito ao futebol naquele tempo. Eu sempre fui um cara metido, eu queria aparecer, eu quero ter a minha oportunidade. Sim. Eu sempre quis ter a minha oportunidade. E aí quando fui pra escola, você sabe, dentro da sala de aula eu não era aquele cara que se destacava entre os primeiros, entre os melhores, mas aí eu me tornava amigo dos professores. Professor, bacana, você tá apresentando alguma coisa, uma águazinha, tudo bem? Pô, porque eu queria, o professor é demais, eu tenho que respeitar o professor. E a gente respeitava o professor, com um respeito muito grande. Então, assim, era uma autoridade máxima. E aí eu nunca tive problema com o professor na escola. Então, assim, tirava minhas notas baixas, mas até hoje, pô, eu tô fazendo o Enem agora essa semana, e tem alguns professores daquele tempo mandando força até hoje, como se fossem meus professores hoje. Sim. Muitos anos depois. Então, assim, é muito satisfatório. E aí vem alguns professores de forma específica, como o Zé Francisco, Marivalda, Silvana, alguns que eu já citei aqui antes. Que aí vem aquela coisa das ciências humanas, da literatura, Sociedade dos Poetas Mortos, que foi passado pra gente. Aí tem aquele professor lá que vai dizer, olha... Medicina, advocacia são profissões, mas poesia, amor e tal são causas, são paixões da vida. Aí me passaram um filme O Perfume de Mulher, aí tem aquele cego defendendo o aluno, o cara que serve o exército. Cara, essas coisas vão mexendo com a gente. Quando surgiu aí você foi se tornando um causista por isso? Aí eu comecei, eu já fui abraçando. Pô, assisti o Rock Balboa. Sim. Quando eu terminava de assistir o Rock Balboa, eu queria salvar o mundo. Sim. Eu disse, terminava de assistir o Rock Balboa, eu saía pela rua tentando arrecadar brinquedo, crianças, para dar pra... com um propósito. Né? Como se fosse um propósito. Por quê? Porque aqueles filmes, eles mexiam com o sentimento da gente. Então, assim, você saía depois do filme do Rock Balboa, o que você olhava? O cara apanhava que só, mas ele vencia na vida. Não era sobre pugilismo, não era sobre resiliência. Né? Porque tem gente que assiste a coisa... E ele vê, eu assisto outros filmes hoje que eu assisti há muito tempo novamente, pra ver justamente o que tá nas entrelinhas. Às vezes pensa, aquele filme é bom porque o cachorro me emociona por causa do cachorro. Marley e eu, por exemplo, me emocionei por causa do cachorro. Mas Marley e eu é a história de uma família. Sim. De uma família que o casal novo casou, não podiam ter filhos. Sim. E aí o cara vai lá e não estamos conseguindo ter filho, aí eles perdem o primeiro filho. A mulher engravida, eles perdem um filho. Aí ele leva o Marley,
que era em homenagem ao Bob Marley, que era o cantor dele. Sim. Aí o Marley, aí ele queria ser jornalista, aí o cara, tu vai ser colunista, ele fica indignado, ele começa a escrever sobre o Marley. Depois começa a nascer um filho atrás do outro, ele tem um monte de filho. Tá vendo? E aí quando o Marley morre, o pessoal chora emocionado com o Marley, mas a história é da edificação e da construção de uma família. Sim. É claro que o Marley é importante, o cachorro, porque o Marley viveu tudo, mas não é o foco não é o Marley em si, o cachorro, e sim a família. Sim. Mas quase ninguém enxerga isso. É verdade. Porque não vai olhar nas entrelinhas do livro, o filme. Você tem que aprender a ter um olhar mais habilidoso. E aí eu fui para filosofia, e aí a filosofia me levou para sociologia, aí eu fui para história, e aí eu comecei a estudar antropologia, ciência política, tudo para levar para sala de aula. E aí quando eu entro para sala de aula com tudo isso na cabeça, eu disse, pô, cara, eu sofri pra caramba para chegar até aqui, então eu vou levar agora tudo que eu sofri em forma de alegria e de causas, porque eu quero ser um pé de tâmara, eu quero ser um legado. Sim. Uma tâmara leva aí 60 anos para ela poder dar a sua primeira fruta. Se o Wellington plantar um pé de tâmara hoje, ele não vai comer da tâmara. Sim. E alguém pode perguntar para o Wellington, por que está plantando? Porque se o Wellington ele desfruta de alguma sombra, é porque alguém plantou e não foi o Wellington. O Wellington sabe nem quem plantou aquelas árvores ali. Verdade. Então, assim, tudo vai acontecendo e a formação filosófica, sociológica, antropológica, ela é muito mais dentro do mundo do que da academia. A academia eu fui fraco. Eu não tinha como acompanhar a academia. Por isso que eu agora estou fazendo vestibular, começar uma nova carreira e fazer uma carreira acadêmica bem feita, porque agora eu posso ter essa oportunidade. E trabalhos? Como é que foi teu primeiro emprego até chegar profissionalmente onde você o meu primeiro emprego hoje? foi no Cidadão como professor de educação física. Sim. Fruto de tudo que eu fazia lá. Gincana, comandava os times da escola, era quase um vice-diretor da escola, relações públicas dos alunos e a direção. Verdade. Né? A gente fazia loucuras ali no colégio, mas loucuras boas. Eu não sei se você lembra, mas na porta da escola tinha um batateiro, que a gente chamava de negão da batata, Sim. que uma vez passou uma pampa, e ele meio-dia, e jogou o equipamento de fazer as batatas fritas, os bombons, tudo dele dentro da pampa e roubaram dele. Sim. E ele chegou chorando, era uma terça-feira. Na quarta, a gente já estava na sala de aula com a dois irmãos deu 2 ônibus pra gente, que a gente arrumava os ônibus. Sim. Na quarta, a gente já fez um passeio para as Alpes. No sábado, a gente arrecadou dinheiro, mandamos fazer toda a arquitetura dele, da barraca, demos para ele novamente toda a aparelhagem de fazer batata, todos os bombons, o dinheiro que ele não vendeu naqueles dias perdidos. Sim. E tudo que a gente queria era ir para as Alpes, jogar bola, ir de piscina e cantar lá, ruim que só. É verdade. E a gente fez um bem danado pro cara. Então ele já era um emprego, já era um trabalho. Meu trabalho era mobilizar e fazer o melhor. Verdade. De lá pra cá, quando saio da escola Cidadã enquanto aluno, vem aquele vazio. E aí eu começo a trabalhar no Colégio Mérito como um faz-tudo do Mérito. Sim. Né? Eu treino no time de futebol do Mérito, quando falta professor, entro para substituir o professor. Quando tem festa, fico na porta, na bilheteria. Quando tinha festival de música, o professor Expedito, que é uma grande referência, vai mandando fazer uma série de coisas. Em 2002, no dia 18 de fevereiro de 2002, aí eu entro para a sala de aula para ser professor de História e Filosofia e Sociologia. 18 de fevereiro de 2002. Mérito e Cidadão no mesmo dia. Concomitantemente. Nesse mesmo dia, 18 de fevereiro, eu me torno professor de sala de aula. E aí, daí para frente, foram basicamente 20 anos. Já cheguei a ter 19 escolas ao mesmo tempo, dando aula. Uma vida de segunda a domingo, quando a gente tem uma certa força, você suporta. Sim. Mas aí, em 2016, 2017 para cá, alguns questionamentos que eu fiz sobre a forma de trabalhar em Teresina fez com que a minha vida na escola ela começasse a ter uma certa ruína, né? Porque eu comecei a contestar, questionar, e você sabe que quando eu penso algo, se eu entender que aquilo é honesto, é justo,
eu vou defender minhas coisas. Porque você não consegue ser massa de manobra. Não, de forma alguma. Você não consegue ser só uma engrenagem dentro de uma máquina. Não. Você quer pensar e quer saber por que está fazendo aquilo e quer entender o propósito de tudo que faz, né? Sim. E pessoas assim muitas vezes acabam pagando um preço muito caro. A gente paga um preço caro. A autenticidade pressupõe solidão, já dizia Heidegger, né? Ele diz que o grande papel... O Heidegger fala da morte, muita gente coloca isso, que ele fala como é um ser para a morte. Mas ele fala, na verdade, que quando o homem é um ser para a morte, não é que a gente vive para morrer, é porque você tem que entender da morte para você aproveitar e entender o que é a vida, para você entender qual é o seu propósito de vida. Sim. E aí ele fala do homem... Você já entendeu o seu? Eu entendi. Qual eu é entendi. o seu O meu é deixar propósito? legados. É deixar legados. Sim. Eu não quero ser lembrado. Ah, o Elielson vai ser lembrado. Não é questão de ser lembrado. Mas eu quero deixar legados. Eu quero por onde eu passar, eu quero deixar coisas boas. Eu quero que... Porque assim, Wellington, não é você... Eu até costumo dizer para alguns alunos, eu disse, faça tudo que você tem de fazer de bom e entenda que quem tem que sentir orgulho de você não é você. É as pessoas que ficam depois que você passar. Sim. Porque senão você vai ser levado pela vaidade. Se você está muito preocupado em ser lembrado no momento em que você está presente, eu já tive essa dificuldade, eu já tive esse foco errado. Se você quer ser lembrado no momento em que você está presente, você não entendeu a vida. Sim. A vida, na verdade, é para você ser lembrado, para você fazer falta quando você não está mais presente no lugar. Enquanto você está num lugar é porque você não completou sua missão. Sim. Quando você completar, você vai sair. Se você for importante, você deixou legado, você vai ser lembrado pelos outros. Alguém vai falar assim, rapaz, quando o Hélito Alencar estava por aqui, isso aqui era bom. Ou ele fez isso aqui. Entendeu? Ele começou isso aqui e foi aprimorado pelos outros. Então, assim... Só que a vaidade, muitas vezes, das pessoas, às vezes a gente é pego na vaidade, que a vaidade é aquela coisa de você tá muito preocupado com o que os outros pensam. Que a diferença do orgulho é essa. O orgulho é quando você está muito preocupado com o que você pensa de si. E a vaidade é quando você está muito preocupado com o que os outros pensam. Então hoje eu eliminei de verdade a vaidade. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam, cara. Já fui muito preocupado com isso. Hoje não estou preocupado. O cara falou mal do Elielson. Problema dele. Sim. Se ele falou mal de mim nas minhas costas, é ele que tem um problema sério. Entendeu? Por que ele tá falando nas minhas costas? Por que ele não falou na frente? Por que ele não se calou depois para eu fazer o contraponto ao que ele tá dizendo? Isso é vaidade. Então eu não tenho essa vaidade do que os outros vão pensar do que eu tô fazendo. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Agora, Elielson, você foi candidato a vereador por 2 oportunidades. 4. 4 já, né? 4. E aí, você se arrepende ou não? De forma alguma. Qual é a visão que você tira dessas experiências políticas que viveu? A política é um aprendizado pedagógico, Wellington Alencar. A política é um aprendizado pedagógico para quem se candidata, para quem vota, para quem participa do processo. E eu costumo dizer que eu venci as 4 eleições. Sim. Eu só não fui eleito. Sim. Mas eu venci. Você não quis jogar o jogo. Eu venci. Você jogou seu próprio jogo. Eu venci. Quando eu tive na primeira eleição, em 2004, 1.077 votos e fiquei na posição 67. Ganhei na época, em 2004, de nomes como Lázaro, Silas Freire, em 2004. Sim. 2004. Se pegar lá, eu tô na frente deles. E eles já tinham sido deputados, eram nomes conhecidos. Né? Depois eles voltam à cena e se tornam importantes. E merecem o espaço que eles têm. Conquistaram esse espaço com merecimento. Depois teve uma eleição muito grande em 2012, que tive uma eleição maravilhosa, quase 2.000 votos. Então, assim, eu venci todas as vezes. Eu só não fui eleito. Sim. Porque a eleição, ela é outro departamento. E, assim, eu fiz a eleição como eu entendi, ou seja, colocando as minhas ideias, indo até as pessoas, com muita força de vontade da minha mãe, que é guerreira. Nem na própria família eu não fazia aquela pressão psicológica, você tem que votar em mim, isso, aquilo. Nem com os amigos. Ou seja, é claro que tinham os amigos mais próximos que a gente conta com eles. Sim. Mas, assim, ninguém é obrigado a votar em mim porque me conhece.
Eu nunca criei inimizade por causa disso, não. A nossa democracia já ruiu. Os partidos políticos, o processo eleitoral virou um verdadeiro balcão de negócios. Como é que você avalia isso? Acho que nós estamos num momento muito bom, rapaz. Tudo isso que está acontecendo, esses debates, essas coisas tipo, tá muito ruim, tem partido demais, esse candidato que ganhou aqui foi ruim, essa ideologia mais à direita, mais à esquerda. Cara, se você pega a história, eu sou historiador, se você pega a história do Brasil, nós não tivemos nenhum momento tão especial em que a gente pudesse estar hoje conversando num programa como esse e dizer o que nós podemos pensar. Então, nós estamos num momento muito bom. Agora, o que está ruim? O que está ruim é que as pessoas que tomam as decisões, o cidadão em si, ele precisa de mais discernimento. Ele precisa se envolver numa campanha acreditando que ele que vota é importante. Que a decisão que ele toma, o meu voto só é mais um, a minha decisão é só mais uma. Não, a sua decisão é muito importante. Mas os partidos ainda têm ideologia, porque antes tinha um partido da natureza, tinha um partido do imposto único, tinha um partido... E eu não vejo mais isso assim de forma tão clara. E nem as pessoas se aproximando de um partido para dizer assim, deixa eu ler o estatuto. Eu só entro depois de ler o estatuto. A primeira pergunta assim, o que é ideologia hoje? O que é ideologia hoje? Será que nós não estamos forçando a barra com o conceito de ideologia toda hora? Não. O que é ideologia hoje? Eu não quero aqui citar nomes aqui, mas quem é que tem uma ideologia hoje? O último político que eu vi com uma determinada ideologia, na minha perspectiva, foi Leonel Brizola. Sim. Que eu vi assim, um cara seguir assim, uma cartilha que ele criou, ele lutou, foi atrás. Depois disso aí, Ulisses Guimarães. Sim. Entendeu? Então, assim, depois disso eu não conseguia, assim, eu consigo na história visualizar ninguém. Então, assim, a ideologia, o cara pegar ali firmemente uma convicção. Né? O filósofo Nietzsche diz que as convicções são cárceres. Mas se eu estiver preso a uma ideologia, significa que eu quero que todo mundo pense como eu penso. Sim, sim. Então, se eu estou numa democracia e eu quero empurrar uma ideologia para as pessoas, eu quero encarcerá-las. Sim. Rapaz, nós temos uma Constituição maravilhosa, a de 1988. Ela está baseada nos direitos humanos. Se você pegar os 4 primeiros artigos da Constituição, são os princípios fundamentais. Princípios. Aí você imagina uma casa. Os princípios são os alicerces. Você pegar o artigo 5º, são as garantias fundamentais. Aí está lá a liberdade, a vida, a segurança, a saúde e a propriedade. São 5 pontos. Garantias fundamentais, ou seja, o Estado garante ao élito que, por ser um cidadão brasileiro, ele tem direito a uma propriedade. Sim. Então só pode entrar na casa dele e tal, ele tem direito à propriedade. Ele tem direito à liberdade, à vida, à vida. Ninguém pode tirar a vida, é uma garantia, que o Estado tem garantia. Ele pode morrer do infarto, mas ninguém pode tirar a vida do élito. Aí você vai para o artigo 6º, direitos sociais. É um cidadão quem trabalha, quem tem direito ao transporte, à alimentação, à proteção da gestação e da infância, está separado. Ao lazer. O lazer está no artigo 6º como um direito social fundamental. Então, para que ideologia melhor do que a minha Constituição? Os Estados Unidos só tem uma Constituição pequena. Numa independência que ele fez antes da nossa, a gente já teve nós tivemos aí praticamente 8 constituições. Sim. E nós estamos com uma Constituição com 35 anos que ela está maturando. Então nós estamos vendo um bom momento. Um bom momento para quê? Para questionar, para duvidar disso, para discernir as coisas, para rever as nossas atitudes. E viver essa dicotomia direita-esquerda não emburrece o debate? Mas não existe essa dicotomia no Brasil. Essa dicotomia é uma falácia. Ela não existe, ela é uma publicidade de quem faz política hoje nacionalmente para se manter a mesma disputa, o mesmo debate e não se conversar daquilo que nós temos que falar. Que projeto que existe de fato para o Brasil, que projeto de fato que existe para o Piauí, em que pontos nós temos que de fato abordar. Não existe dicotomia, a dicotomia é uma falácia, quase como um teatro proposital para que as pessoas fiquem
Tá todo mundo trabalhando, correndo para um lado e para o outro, olhando para a internet, para TikTok, para Instagram, isso e aquilo. Então, quando o cara vai olhar, aí ele vê só a dicotomia. Sim. Por quê? Porque ele tá igual... Ele tá igual o jumento aqui, que tá amarrado aqui, sabe? Com as arestas, ele só tá vendo aqui dali. Ele não tá com a amplitude da visão. O mundo não tá com dicotomia, o mundo tá com uma variável muito grande de possibilidades. Onde é que estão os novos líderes? Eles estão no meio do povo, mas eles têm fala, eles têm direito, e quando eles têm direito, eles conseguem ir longe. Por quê? Porque quando eu falei que a política era pedagógica, quem toma decisões, que são as pessoas, elas estão ainda em busca de quê? Em busca de pessoas que resolvam seus problemas pessoais. Aí vai se falar sempre de saúde, segurança, de educação, mas esses são termos usados de uma forma até pejorativa, porque é claro que eu tenho que falar de educação, mas de que educação eu estou falando? O egoísmo não matou o bem comum? Não, nós estamos aqui. Nós estamos vivos aqui. Eu acredito no seu sentimento de bem coletivo, no seu programa, como um programa que quer promover alguma coisa para o bem comum, e eu vim para o seu programa porque eu acredito que eu posso fazer o bem comum. Está aqui tarde da noite, minha esposa está aqui me acompanhando. Estamos cansados e estamos imbuídos aqui de um bem comum. Então, o egoísmo matou... Mas politicamente isso também existe? Mas isso é a política. Como Sim. dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Você pode duvidar, você pode estar duvidando disso partidariamente, Isso. eleitoralmente. Mas a Isso. política, ela está nas relações humanas. O que vai mudar os partidos, o que vai mudar o resultado das eleições, dentro de um sistema democrático como o nosso, é a atitude das pessoas de uma forma geral. Aí nós vamos ter um processo mais longo? Vamos. Mas nós temos que admitir que o processo de conscientização é um processo que nós temos que pegar ele e trazer. Qual é o candidato que vai assumir um poder e vai dizer, olha, em 4 anos eu vou mudar a vida do meu povo? Ninguém. Quem falar isso está mentindo descaradamente. Sim. Ninguém muda em 4 anos. O Brasil precisa de um projeto de Estado brasileiro que, independente de quem governe, o Estado brasileiro, que está na Constituição, seja realizado, seja de fato colocado em prática. Sim. O nosso problema é que existem projetos de poder e não de Estado. O projeto é de poder, de quem vai ficar, do partido, de quem ele vai abraçar, agasalhar. Então, quando o projeto for de Estado, e eu tenho muita esperança, por exemplo, no Piauí hoje, sim, que seja criado um projeto de Estado para o Piauí. Que independente de que hoje nós temos o governador Rafael Fonteles, independente de quem venha sucedê-lo, depois de alguns dos mandatos, ou do mandato, ou dos mandatos que ele venha a governar, mas que aquele projeto de Estado que ele está vislumbrando, e que eu consigo enxergar alguns pontos bacanas, conhecimento, a tecnologia, a questão da energia renovável, ou seja, você levar isso para o mundo todo, tornar o Piauí um grande centro exportador disso, para trazer para o Piauí desenvolvimento, e não só o Piauí ser um cabide de empregos, mas um estado que sim, consiga sair, né, da... Que agora vai essa história do porto? Cara, se não for, alguém está mentindo. Sim. Porque a promessa de que vai, ela está aí. Sim. E a gente sabe que o porto do Piauí, geograficamente, ele vai se tornar o porto mais próximo da Europa. Ele vai diminuir todas as viagens que chegam ao Brasil em mais ou menos 24 horas. Então, isso significa a chegada de receitas ao Piauí fenomenal. Se não sair, alguém que está prometendo está mentindo. É verdade. Professor Elielso, e a sua avaliação sobre essa prova do Enem e esse tema da redação, que ainda hoje eu não consigo dizer ele sozinho. Como é? O senhor já decorou? Como é? Eu fiz a prova. Como é? A visibilidade? A invisibilidade do cuidado... Do quê? Que a mulher tem com os outros. Ainda tem mais coisa. Não, mas aqui eu tô resumindo aqui, é só é porque assim, lá na redação do Enem, você pega 4 textos motivadores. Sim, sim. Você tem um texto motivador 1, texto motivador 2, texto motivador 3 e 4. Então o aluno, ele olha para os textos, o aluno não, nós que fizemos o Enem, nós olhamos para os textos motivadores. Mas na verdade, como os professores de redação hoje ensinam, você não tem que aprender a escrever. Hoje uma redação do Enem não é aprender a escrever, é aprender a seguir um modelo pré-pronto,
Quem aprendeu o modelo aí do professor de redação, um modelo que ele fica só repetindo, ele vai tirar 1000. Mas se tu perguntar para ele sobre o assunto depois, ele não sabe falar nada do assunto. Sim. O que nós estamos falando na redação são sobre cuidadores. Que hoje já existe, inclusive, legislação e existe essa profissão, cuidadores. Sim. O cuidador. Só que a redação resumiu este cuidador apenas a questão das mulheres. Inclusive tem um gráfico lá na prova que ele coloca que alguns tipo 11 homens de cada 100, não sei, cuidam também, fazem aquele mesmo serviço. Ou seja, as mulheres são a maioria porque tem jornada de trabalho dobrado, né, isso é evidente. Ninguém substitui uma mãe dentro de casa, então a mãe ela às vezes abdica de toda uma vida profissional para poder ter um trabalho. Então tem determinadas questões antropológicas, familiares, que tem que ser debatidas de uma forma muito peculiar. Sim. Né? Quando você e engraçado que tinha uma questão no Enem que falava sobre fecundidade e mostrava a diminuição do número de nascimentos no Brasil, justamente porque a mulher, ao se tornar profissional, ela não vai tendo mais filhos. Ela não quer ter filhos. E muitas não têm filhos. Sim. Uma questão lá que não era da redação, que estava lá na prova de Ciências Humanas. Então, assim, a redação em si é para o cuidador. Só que ele se resumiu ao cuidado que a mulher tem. Ou seja, na verdade, o que ele quer mostrar é quantas renúncias a mulher faz Sim. dentro da ideia de cuidar da família, da ideia de cuidar de uma pessoa mais velha dentro de casa, e que isso não é reconhecido. Mas isso muita gente faz, inclusive homens, homossexuais, Sim. ou seja, transexuais, pessoas de várias orientações fazem isso, e de várias idades fazem isso para cuidar, renunciam, se doam para cuidar. Às vezes um pai de família perde a mãe dos seus filhos e ele pede demissão de parte dos empregos para ser pai e mãe, ou uma mãe é mãe e pai ao mesmo tempo. Eu acho que o tema foi importante para gerar essa reflexão. É um tema importante, sim. É um tema importante, sim, porque você está trazendo à tona que nessa engrenagem que é a sociedade, tem muita gente que faz serviços importantes e que não está nas estatísticas das carteiras de trabalho, Sim. que não está nas estatísticas dos profissionais, do profissional liberal, do profissional informal, mas tem alguém que está trabalhando, por exemplo, para sustentar a base. Para sustentar a base e que ele não é reconhecido, ou seja, para você dar uma coesão maior para a sociedade. Então, para essa questão de coesão de sociedade, de reconhecer que tudo que alguém faz pelo outro vale a pena você reconhecer, o tema ele é muito importante. Agora, tem que fazer a leitura dele. Então, assim, não foi nenhum bicho de sete cabeças, é um tema muito bom de ser discutido além da redação. A prova de Ciências Humanas, o que me deixou triste com relação a ela, eu fiz a prova de 90 questões, velho. É uma maratona, ela é uma prova física, ela é uma prova psicológica e é uma prova intelectual. Então você na prova de Ciências Humanas, você tem História do Brasil, História Geral, Filosofia, Sociologia, Arte, Geografia, Política e Geografia Física. Se você for atrás do conteúdo que foi ensinado do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, que foi ensinado do 6º, 7º, 8º e 9º ano, não caiu. Caiu um monte de charada de questões. E uma questão ou outra conteudista para desviar. Então você não consegue, aí você vai ter o quê? Uma sociedade que ela, por exemplo, não, eu tava fazendo uma crítica porque nós não estudamos. Quem vai fazer daqui uns dias, daqui a 2 semanas, vai ter o EMA. Sim. Quem vai fazer o EMA, que muita gente do Piauí faz, o cara aprende a geografia do Maranhão, a história do Maranhão, os principais poetas do Maranhão, a principal literatura do Maranhão, e ele tá na cabeça dele. Mas pergunta pra ele quem é Mário Faustino. Pergunta pra ele quem é Gadubal. Qual é o significado de Assis Brasil, que é Bebe como Cães. Roger Rego de Carvalho. Sim. Eu não tô aqui nem citando Torquato Neto, porque Torquato Neto é grife. Todo mundo vai saber que Torquato Neto e vai citar a Cajuína lá do Caetano Veloso. Pergunta quais são as coisas boas que existem no Piauí, geograficamente, que tornam o Piauí rico. O piauiense não sabe. Pergunta qual é a nossa história. A importância da Batalha do Genipapo, que é uma batalha que, de fato, ela luta pela separação do Brasil de Portugal. Uma das únicas, se não a única, que tem sangue para separar o Brasil de Portugal. Hoje nós não estamos vendo mais nem a história do Brasil.
Eu tô reclamando do Piauí, mas não vem na história do Brasil. Sim. E você pega a narrativa da questão, ela quer te conduzir para um tipo de pensamento que ele está atrelado partidariamente, ideologicamente, a uma perspectiva de narrativa e de falácias que estão soltas. Então, para alguém maduro que vai fazer a prova como eu, vou aqui fazer a prova, jogar o jogo dos caras e responder as questões. Falta rever assim esse lance de visão, missão para a prova do Enem? Falta rever que a prova precisa obedecer o sentido pátrio. Sim. Ela é da pátria. Ela não é de um partido político, ela é da pátria, ela é do Brasil. Se tem história do Brasil e aprendeu a história do Brasil, você pode contestar. Mas o Dom Pedro I não deu o grito do Ipiranga, não. Isso aí é histórico, os historiadores inventou. Mas não se ensina. 7 de setembro não é feriado. Todo mundo não fica de feriado 7 de setembro, todo mundo não espera. 7 de setembro, feriado da independência. Olha o 4 de julho nos Estados Unidos. O que significa? Sim. Olha para a final da Libertadores da América. Fluminense e Boca Juniors. Olha como cantou o hino da Argentina, a torcida do Boca Juniors. Olha como cantou o hino do Brasil, a torcida do Fluminense. Olha a vergonha do narrador quando ele tem que falar dos Libertadores da América, que a Libertadores da América é uma competição para falar de José Martí, de Simão Bolivar, sim, que foram homens que lutaram pela liberdade da América Espanhola, que não tem nada a ver com o Brasil. É Libertadores da América. Não tem nada a ver com Dom Pedro. O cara não, porque agora vamos ter que falar sobre os dois, mas os dois não tem nada a ver com a nossa história. Sim. Nós jogamos uma competição, Libertadores da América, que não tem nada a ver historiograficamente com a gente. O nome dela, Glória Eterna. Glória Eterna de quê? Por isso que o Brasil muito tempo nem quis. Os argentinos têm mais título porque, historicamente, o brasileiro nem queria. Era mais importante o Campeonato Paulista, Carioca e os outros. Mesmo. Agora, porque tem dinheiro no meio, é que a gente quer a Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro é mais importante. Porque leva ao Mundial. O Campeonato argentino é insignificante perante o nosso, o peruano, o uruguaio. Tudo fraco. Entendi. Professor Elielso, então, como é que você avalia hoje o Brasil no que diz respeito a esse pensamento educacional? Ainda está atrelado aí a partidos políticos, a ideologia de quem ganha uma eleição ou de quem perde? Infelizmente, o Brasil, a nossa educação, ela está atrelada não só a uma perspectiva de narrativa política, mas está atrelada principalmente ainda à construção de estudantes que vão para o mercado de trabalho. Você pega a história do Michael Jordan nos Estados Unidos. O cara aprende tudo para ser tudo. Os caras aprendem os dons. Esse cara é criativo, esse cara joga muito. Por exemplo, o Hendrick do Palmeiras jamais seria convocado para a seleção dos Estados Unidos. Porque ele não terminou o ensino médio. Ninguém está preocupado, por exemplo, se o pai dele é zelador. E usam isso para dizer, ele superou. Pô, realmente, o pai dele teve sorte de ter um filho daquele, que joga muito futebol num país como o Brasil. Mas existem muitas pessoas que não vão ser o Hendrick. E que não vão jogar. Então, assim, o estudo no Brasil, ele ainda não é o estudo feito para construir a nação. Ele é um estudo, em partes, para formar mão de obra, sim, em partes para mão de obra que eu falo técnica, outra para formar algumas pessoas que vão servir ali no ensino superior, mas não é um estudo para formar o brasileiro com discernimento, como você vê nos grandes países do mundo, em que você sabe falar respeitar a sua bandeira, você sabe respeitar a sua pátria, a sua história. Você contesta, porque você tem esse direito, mas você contesta sem desrespeitar a sua nação. O Estado é uma coisa, a nação é outra. O Estado é o organismo jurídico. Sim. A nação é um sentimento. Se você assiste Grêmio e Inter, que é a maior rivalidade regional do futebol, quando tem um jogo Grêmio e Inter, eles cantam o hino do Rio Grande do Sul com fervor. E no hino do Brasil, eles ficam calados. O que significa isso no Rio Grande do Sul, de ficar calado no hino do Brasil e cantar o hino do Rio Grande do Sul, as duas torcidas juntas? Ou seja, a gente precisa ter uma educação em que ela seja formadora
de brasileiro, de uma nação, ela precisa pertencer ao Estado, à educação brasileira. Pô, nós temos Florestan Fernandes, nós temos Gilberto Duarte. Então, assim, nós temos tantas pessoas, nós temos antropólogos, sociólogos, historiadores, filósofos. Temos gente na universidade que nem conhecida que está produzindo conhecimento. Cientistas que estão produzindo conhecimento. Quantos mestrado, doutorado, eu não fiz mestrado nem doutorado, mas quantos mestrado, doutorado realmente, olha, alguém fez um mestrado e um doutorado, e esse mestrado, doutorado, ele mudou a vida aqui da ciência no Brasil, dentro do hospital, disso, daquilo. A gente tem que olhar mais, saber mais sobre isso. Sim. E nesse decorrer da sua história, assim, quais são as suas maiores inquietações e que você procura construir o seu futuro baseado nelas? Uma inquietação que eu tenho muito é que nós brasileiros, ainda não sabemos dialogar e conversar. Todo mundo tem muita convicção e quer empurrar ela goela abaixo em cima do outro. Além disso, as pessoas elas entendem que cada um, ao ter a sua verdade absoluta, o outro sempre está em segundo plano. Então, uma inquietação que eu tenho eu tenho aqui uma forma de pensar, eu vou lutar por algumas coisas, eu vou lutar por esse legado que eu quero deixar, eu vou lutar por essa missão que eu tenho, ou seja, eu vou me despir dessa vaidade que a terra vai comer, que são opiniões alheias, eu vou lutar aqui. Poxa, hoje o nosso movimento, eu tenho o movimento Eliel Santana, a gente tem 63 alunos matriculados em escolas, apadrinhados. Tenho muito orgulho disso, e a gente já vê há anos fazendo isso. Pessoas que estão fazendo medicina, que foram apadrinhadas por nós, fazendo direito, as escolhas delas. Tem o direito de fazer escolhas. Pessoas que podem ser atletas, que a gente vai debater o esporte e quer levar um livro para discutir. Não, é pro cara ser intelectual? Não, é pro cara saber das coisas. Ó, o Machado de Assis não terminou a 4ª série, e o Machado de Assis aqui é um Dostoiévski da vida lá da Rússia, é um Shakespeare da vida, entendeu? Machado de Assis é isso, é um Assis Brasil do piauiense, é um Machado de Assis. É um Salgado Maranhão que está vivo hoje, é um João Cláudio Moreno. João Cláudio Moreno não é só um humorista, João Cláudio Moreno é uma das mentes mais inteligentes que existe no Brasil. Se você contrata o João Cláudio para um show e dá a ele, João Cláudio, eu quero um show livre, faça do jeito que você quiser, eu quero a sua inteligência no palco. E deixa ele livre. Não diz assim, imita o Luiz Gonzaga, faz imitação da escolinha, deixa ele imitar quem ele quiser. João Cláudio, faz um show livre. Se eu pudesse ter dinheiro hoje, pudesse bancar o show do João Cláudio, eu faria isso. João Cláudio, faça um show livre, passe 2 horas falando o que você quiser. Rapaz, a mente daquele cidadão, em qualquer país do mundo, ela seria tratada como uma mente para ser guardada e estudada depois. Verdade. Eu falo isso porque nós conhecemos como fã. Não sei se você lembra daquele show que a gente foi na Casa de Reboco. Sim, lembro demais. Tinha pouca gente, inclusive, e ele nem conhecia a gente. A gente gritando João Cláudio, João Cláudio. Piauí. É Piauí. Nós, adolescentes, ele tira esses doidos daqui. E nós tava enchendo o saco mesmo. Verdade. E a gente achando que tava fazendo uma coisa boa. Mas o Lázaro deu uma maior bola pra ele. Né? Mas o João Cláudio. Mas eu achei que quando o João Cláudio chamou a gente de doido também, ele deu bola pra gente também, que nós era doido mesmo. Verdade. E depois eu vou conhecer o João Cláudio, cara. Que maravilha, pô. Verdade. Maravilha. Que massa. Assisti no filme do Mussum ontem, vende o Grande Hotel, o Chicanizo. Pô, lembrei do João Cláudio ali dentro, assim. Então, assim, eu tenho muitas inquietações, mas eu quero ser feliz, eu quero ser alegre todo dia. Eu tô atrás aí de fazer o vestibular, tô fazendo o Enem, buscando uma nova profissão, tava lutando, estou lutando aí pela medicina. Acho difícil, porque não é fácil depois de uma certa idade voltar a estudar e lutar por um curso tão complexo. Tinha um sonho de fazer a psiquiatria, mas também tenho a oportunidade de fazer a pescologia, mas eu quero construir uma carreira nova, fazer um curso academicamente bem feito. Sim. E tenho a minha vida de professor que tô fazendo um livro sobre ela, sobre a vida de professor, tô fazendo um livro sobre a história de Teresina, né? São 2 livros que esses já estão sendo feitos, e com o tempo, se Deus me permitir vida, eu quero fazer um livro com os meus pensamentos e quero deixar algumas coisas que eu penso registradas aí. Livro a gente faz para vida póstuma.
Não é para hoje, não. Você fala do João Cláudio, mas sua mente também vai ter que ser estudada, viu? Você é um grande pensador. O que é que te emociona, assim, que te toca hoje nesse decorrer da vida? Quando eu volto para casa e encontro meus cachorros. É? É, cara. Quando eu volto para casa, que eu encontro a casa em paz, a Larissa em casa, os meus cachorros, que hoje eu tenho 9, 8 em casa e 1 no céu. Cara, e às vezes eu me deito lá na cama, eu vejo, fica rodeado por eles, assim, a lealdade, aquilo que o olhar de cada um ensina, a sinceridade que o animal, que o ser vivo ensina, que a obra de Deus ela não é só o ser humano. Quantas vidas tem? Então, assim, eu me emociono com a vida. Sim. Com a vida. E a vida não é só o ser humano. O ser humano, isso é mais um. A gente tem que descobrir qual é a nossa contribuição no meio de todos os seres vivos que tem. Mas o ser humano não pode ser antropocêntrico ao ponto de se colocar como o centro de tudo, não. Então, eu aprendi isso com meus cachorros, com os passarinhos que eu vejo. Então, assim, quando eu volto para casa, que eu sinto, que eu posso ligar para minha mãe, pô, mãe, a mãe, tá difícil, vai ficar bem e tal. Isso me emociona, isso me deixa em paz, isso é emocionante para mim. Como é que você gostaria de ser lembrado, assim, depois que sua história passar na Terra? Eu gostaria que a humanidade fosse melhor lembrada depois que eu passasse pela Terra. Né? A gente tem uma frase quando a gente é professor que diz assim, o importante não é como a gente vai deixar o mundo para os nossos filhos, mas é que filhos a gente vai deixar para o mundo. Então, assim, eu não estou preocupado como eu vou ser lembrado, porque seria muita vaidade, aí sim, egoísmo e orgulho próprio. Mas eu quero que essa nossa geração ela seja lembrada ainda como uma geração que contribuiu bastante. Muita gente fala assim, a geração de hoje não contribui. Tem muita gente contribuindo. Agora, o sensacionalismo em cima daqueles que não contribuem, ele é maior. Ele chama mais atenção. A nossa entrevista aqui é uma entrevista, talvez, entre as que você faz, aquela que ela tá mais aqui lenta e tal. Então, assim, sim. Quem tá assistindo, tem gente que tá cansado, tem gente que talvez desligou o canal. Jamais. Os caras estão conversando ali. Os caras estão ali conversando e tal. Mas eu acho que quem tem que ser lembrado é a nossa geração, mano. Sim. É tua mulher, teus filhos, teus primos, é todo mundo como cada um contribuiu. Então a gente tem que parar com essa fixação eu ser lembrado. Poxa, se eu contribuir, fiz uma coisa, tem um monte de ideia minha que o pessoal copia aí, eu acho muito massa. Sim. Acho muito massa. Quando copia, faz melhor do que eu. Às vezes uma coisa que eu pensei em fazer, fiz. Aí alguém pega e faz melhor do que eu e diz, porra, eu fiz aquilo primeiro, mas aquela pessoa fez bem melhor do que eu. Que massa. É assim, eu acho que a gente tem... Essa questão de ser lembrado, tiver um retrato de alguém que surgiu de mim e ele guardar, tá bom demais. Tá certo. Professor Elielso, obrigado. É sempre uma emoção reencontrá-lo. A emoção é minha, agradeço de verdade. Te abençoe muito mais. É um presente ter você aqui com a gente. Espero que muitas outras oportunidades ainda existam para a gente contar um pouco mais da nossa história, das nossas dúvidas, inquietações. Acho que é isso que nos move todos os dias, né? Com certeza. Eu fico feliz porque estou do seu lado. Acho que o mais importante, não pensa falar assim, o Gerald, gente, o Gerald é só o Hélio, porque ele não fez nenhum esforço pra fazer o Gerald, pô. Ele só foi ele mesmo, só algumas coisas lá que teve que combinar com o personagem, mas até a roupa dele é a mesma do Gerald, tá aqui, verdade. Ó. O Gerald se vestia de jeito aqui, ele já era o estilo do Hélio, o Hélio sempre foi um cara assim, muito persistente na busca dele, mas o personagem realmente, ele transpõe, porque assim, o Wellington é um cara, você é uma pessoa muito séria, um cara que reconhece seus erros e ao mesmo tempo tem muitas virtudes e você faz bem a muita gente, ou seja, amém. Você deixa um legado muito bom por onde você anda, você deixa sorriso, você deixa alegria, você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa sensível, você escuta. Tem gente que vai achar você chato, isso, aquilo, pô, deixa pra lá, cara. Com certeza. A gente não nasce pra agradar todo mundo, não. Então, assim... Eu tô muito feliz porque eu tô batendo esse papo contigo, vai ficar gravado e eu vou poder ficar vendo várias vezes e muitas vezes eu vou chorar assistindo lá em casa, outras vezes eu vou sorrir. Então, muito obrigado pela sua oportunidade. Mano. Obrigado, meu irmão. Ter vindo no seu podcast que é pra gente grande aqui. Com certeza. Aqui eu sou o menor de todos que vieram aqui.
Nós somos os menores, né? Mas somos gratos, né? Não somos dignos, mas somos gratos a tudo que Deus coloca na nossa vida. Gente, gratidão a você que esteve aqui nos acompanhando, que acompanha essa ideia, que é o podcast do 99 Show. A você um forte abraço, que Deus te abençoe sempre e até a próxima. Valeu!